Então eu sinto um prazer muito grande de estar interagindo com a natureza, de estar mais próximo da natureza. Quando você faz uma prova, por exemplo, de 8, 10 horas, tal, você tem uma série de coisas que vão acontecendo pela frente ali, né, que faz você refletir sobre um monte de coisa da vida, né, enfim, é uma autossuperação. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, eu sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E esse é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition e que, ao meu ver, foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Depois do episódio da semana passada, um episódio aí que literalmente estourou de tantos downloads, de tanta repercussão, um episódio com o ultramaratonista Carlos Dias, o único corredor brasileiro, o único atleta brasileiro a ser considerado super-humano. Esse é um dos lemas dele, um dos cartões de visita, e é uma história muito interessante e curiosa. Ele contou um pouco disso na nossa conversa, e depois você pode ir no próprio site dele, pode procurar vídeos no YouTube que você vai entender por que ele foi eleito pelo Stan Lee, o criador do Homem-Aranha, como um dos super-humanos da face da Terra. Mas obrigado a vocês então que ouviram o episódio, obrigado a vocês que repercutiram o episódio, obrigado também a todo mundo que nas últimas 2-3 semanas se tornou apoiador do Endorfina através da plataforma Apoia-se. Obrigado a todos vocês que resolveram contribuir voluntariamente com uma quantia de dinheiro através dessa plataforma. Muito obrigado, meus sinceros agradecimentos. E claro, a todos vocês que estão ouvindo, porque vocês é quem são a alma do Endorfina, vocês é quem me ajudam a espalhar a palavra desses convidados fantásticos, como o Carlos Dias e como o Edmundo Foschini de hoje, para que as histórias deles, além de não se perderem, para que elas possam ser contadas e ouvidas por todos vocês.
e nos ajudar aí a nos tornarmos seres humanos, atletas e pais e mães e pessoas melhores através da experiência e da história de vida desses convidados. Então, muito obrigado a todos vocês. Nesse episódio, um amigo meu de muitos anos, e também há muitos anos não o via, o Edmundo Foschini, um nadador de ultra distância, e um cara que eu conheci quando eu tinha apenas uns 18 para 19 anos, na pista de atletismo do Clube Pinheiros, quando eu comecei a competir triatlon profissionalmente. Ele me foi apresentado através de um amigo que já esteve aqui também, o Paulo Sérgio Fontana, um grande triatleta que o Brasil já teve no finalzinho dos anos 80 e começo dos 90. E eu sempre tive uma relação de admiração com o Edmundo. O Edmundo tem uns 20 e poucos anos a mais que eu, uns 20 anos a mais do que eu, e ele sempre me pareceu aquele cara sereno, calmo, tranquilo, um cara assim esquálido, para quem não sabe, é um cara esguio, assim, um cara enfim, um cara com um visual que não é compatível com os feitos dele, principalmente naquela época, quando ele vinha para contar, né? Ele devia então ter 40 e poucos anos, ele chegou a nadar, eu isso nunca esqueci, até 100 quilômetros numa prova de rio, e ele vai contar isso aqui bastante agora pra gente. E eu achava uma antítese, eu nadando ali cerca de 20 a 25 mil metros por semana, e esse cara fazia provas, a gente achando que o Ironman, né, naquela época eu não tinha competido nenhum, mas achando que o Ironman era o auge e tal, nadar 4 quilômetros e tudo mais, né? E ele nadou até provas de 100 quilômetros, sem falar as outras que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Então é um cara que eu desde então admirei muito, e depois a gente acabou perdendo contato, eu não lembro para onde que ele foi, a gente também fala um pouco disso aqui na conversa. E aí eu agora resgatei ele através do Samir Barel, do Marcelo Abdo, lá do Portal do Trilo. E aí a gente bateu esse papo bacana para contar a história dele, os feitos dele, para contar como é que era aquela época. Enfim, ele foi um dos caras aí, dos precursores também da natação de ultra longa distância aqui no Brasil. E aí a gente conversou sobre vários aspectos da vida, os planos dele para o futuro. Ele tem um plano muito interessante aí para os próximos anos aí para ele. Então vamos lá, pessoal, mais um episódio interessante. Espero que vocês gostem tanto quanto eu curti conversar com esse convidado especial interessantíssimo. Recebo hoje aqui um antigo amigo, um cara que desde sempre me impressionou e inspirou. Um cara tranquilo, ponderado, determinado e super focado, pelo menos essa era a impressão que eu tinha dele. Um atleta que, devido à sua contribuição ao esporte, se fosse americano ou europeu, já teria um parque aquático ou avenida com seu nome. Para você ter uma ideia da importância da sua carreira na natação, para começar foi vice-campeão da Maratona Aquática 14 Bis em 1982 e campeão paulista de maratonas aquáticas em 83. Foi o primeiro brasileiro a participar da famosa Caprinápolis e foi o vencedor da Maratona Registro Iguape, tendo nadado 100 quilômetros, isso aí, em 17 horas e 45 minutos. Com vocês, nadador, padeiro, agricultor, técnico de natação, cientista social e empresário nas horas vagas, Edmundo Arthur Foschini. Seja muito bem-vindo, Edmundo. Obrigado, o Michel. É verdade que você é padeiro nas horas vagas? Ou você é padeiro e empresário nas horas vagas? Bom, para eu ter, vamos falar assim, um espaço durante o dia de ocupação, de hobby, né? Eu acabei montando uma mini padaria aqui em casa e eu me dedico de vez em quando a fazer uns pães especiais, né? Inclusive eu fico te devendo, assim que eu terminar de fazer uma remessa de pão italiano aí, eu fico para te mandar aí para São Paulo. Caramba, claro, não, eu adoro, sou um super consumidor de pães e esses pães aí modernos aí que você chamou aí de pães especiais, eu adoro. É uma coisa que aqui em São Paulo você sabe que já virou mania, né? Igual a moda que teve de paleteria mexicana ou de iogurte, agora cada esquina abre uma padaria de pães especiais. Uma padaria de pães especiais. Para nossa sorte, e é muito agradável, né? Ah, delícia. Edmundo, pois não. Quanto tempo faz que a gente não se falava, cara? Porque
Eu me lembro assim, né, no comecinho, em 1990, 89, 88, que eu comecei a fazer triatlon, comecei a frequentar a pista do Clube Pinheiros, eu te encontrava lá, te conheci. A gente nadou muitas vezes na mesma piscina, né, não tinha categoria para andar do teu lado, mas depois eu não me recordo, assim, quando é que foi que a gente, ou você se mudou aí pro Nordeste, ou eu não sei o que aconteceu, que a gente não se viu mais. Eu perguntei outro dia isso pro Paulo Fontana, ele também não se lembrava. Michel, eu me lembro o seguinte, que a última vez que nós estivemos juntos foi na largada da Maratona de São Paulo. Nós estávamos lá na linha de largada, não? Deu tempo para a gente papear alguma coisa ali. Isso daí foi talvez no final da década de 80, Michel. Já faz um bom tempo, viu? Porque você, além de triatleta, você participava de provas de maratona e tal, né? Sim, eu sempre gostei. E eu, de vez em quando, arriscava também. Eu participei de algumas maratonas, né? E numa dessas daí, me parece que foi a última maratona que eu participei, nós nos encontramos no ponto de largada, né? Tá certo, eu não lembro. Isso já fazem aí um bom tempo. Bom, qual a tua idade hoje, Edmundo? Eu estou com 70 anos, eu completo 71 em novembro. Legal. Bom, naquela época você era mais novo do que eu sou hoje, então. Com certeza. Bom, vamos lá. Antes da gente entrar no assunto aí, e aí eu falei de maratona aqui na introdução, você falou de maratona de São Paulo, a gente falou de maratonas diferentes, né? Você é um cara que foi especialista e continua sendo ainda maratonas aquáticas, para o bom entendedor aí percebeu, né? Caprinápolis, Registro Iguape e tal, 14 bis. Mas você também passou pelo triatlo, como você falou agora, você fez algumas maratonas, então foi aí que a gente se encontrou lá no Clube Pinheiros e a gente vai abordar isso já já. Mas antes da gente falar desse tema, que vai ser o tema principal da nossa conversa aqui hoje, cara, eu queria te fazer uma pergunta aí no alto de toda a tua sabedoria, o fato de você ter saído de São Paulo e se mudado para o Nordeste. Não sei se você sabe, eu também passei 10 anos no Ceará. Já faz 7 que eu voltei, quase 8, mas eu passei 10 anos morando no Ceará, de 2001 até 2011. Que maravilha! E a gente consegue ter uma visão completamente diferente da visão de quem está aqui no que a gente acha que é o centro do universo, né? São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Verdade. Mas com a tua experiência também de vida, né? Por toda a tua vivência, mais o fato de você ser um cara que se formou em ciências sociais. Correto. Você acha que hoje o mundo, especificamente o Brasil, do ponto de vista da sociedade, ele está mais legal, está um país mais interessante de se viver, um mundo mais legal de se viver? Ou você acha que a gente, com toda a sabedoria, conhecimento, tecnologia, a gente não está conseguindo aproveitar e está caminhando para um buraco? Não, eu acredito que a situação do Brasil, ela está se normalizando, não? O mundo está evoluindo, Michel. Hoje você tem as redes sociais, você tem uma gama de informações que faz com que exista uma modificação geral, né? Quando eu vim para o Nordeste, não sei se isso aconteceu com você, Nordeste era muito típico, né? Era muito regionalista. Sim. Hoje não existe muita diferença entre o Sudeste, o Sudoeste, Nordeste. Hoje se está se falando praticamente o mesmo idioma, né? Então, essa facilidade das redes sociais, de comunicação, está unificando muito a população brasileira, né? Então nós não temos mais aquele sentido regionalista, né? Que quando eu vim já fazem quase 20 anos que eu estou aqui em Maceió, Michel, quando eu vim para cá, ainda você sentia um pouco do peso do regionalismo, né? Hoje melhorou muito. Né? E isso para você foi bom, então? Você achou isso, ponto de vista, foi bom? Foi bom, Michel, porque
como você sai, por exemplo, de um centro mais agitado, que é a capital de São Paulo e tal, né? Você parte para um lugar um pouco mais tranquilo, um lugar mais afastado, você tem um impacto inicial, né? Você tem que se adaptar com o sistema do local e tal, né? E hoje eu não sinto muita diferença. Eu costumo ir pelo menos 2 vezes ao ano, eu vou para São Paulo e tal, e não tem muita diferença na forma de comunicação, Entendi. nos costumes, na alimentação, no folclore, né? Então, hoje existe uma unificação forte no Brasil. Você sentiu aí Maceió, e eu sei que Maceió também é dentre as capitais do Nordeste, dentre as maiores capitais do Nordeste, Maceió não está, né, entre as maiores capitais e pelo que me disseram, e eu tenho até amigos que já moraram aí, mas aí você me corrige se eu estiver errado, Maceió ainda talvez manteve por mais tempo um pouco dessa diferença que você está citando, né? Eu acho que Salvador com certeza foi talvez a primeira, aí teve Recife, Fortaleza, onde eu morei, eu sei que evoluiu muito, exatamente nos anos que eu estava lá. Evoluiu não no sentido de que era atrasado nem nada, mas digo assim, acabou correndo atrás, né, dessa defasagem por conta da distância e acabou absorvendo muito do que a gente encontra hoje nos grandes centros do Brasil e do mundo, inclusive as coisas ruins como uma piora na qualidade de vida, né, aumento do índice de criminalidade, poluição e por aí vai. Mas eu acho que Maceió, pelo que me disseram, ainda era uma cidade que estava ainda mais preservada desses males. Maceió tá melhor ou tá pior para se viver do ponto de vista da qualidade? Tá melhor, tá bem melhor. Ah, que bom. Tá bem melhor, não? Por exemplo, aquele... vamos dizer assim, que se dizia assim, Alagoas é a cidade perigosa, a cidade que tem um índice de criminalidade muito alto, tal. Realmente isso daí não condiz com a realidade. Entendi. Tá? Hoje o nível de criminalidade e tal, ele caiu muito, né? Caiu muito, inclusive no Brasil todo, né? E aqui, praticamente, pela minha experiência, pelo tempo que eu estou aqui, eu posso dizer que hoje é uma cidade tranquila. Eu moro, por exemplo, em lugar um pouco mais afastado, eu moro no litoral norte, numa praia, estou aqui praticamente já quase há 20 anos, então eu nunca tive incidente nenhum e nem soube alguém que tenha tido, né? Então melhorou muito, viu, Michel? Bom, que ótimo, que legal. E você encontrou em Maceió o que você foi buscar quando você resolveu se mudar com a tua família? Com certeza absoluta. Moro à beira-mar. Eu encontrei o que vim buscar: água, praia, mar, clima. Por exemplo, aqui a temperatura média, Michel, é 33 graus. Né? Quando está muito quente, é 35 graus. Né? Hoje em São Paulo, com certeza absoluta, deve estar uns 8, 10 graus. Já foi há uns 2, 3 dias atrás, estava frio, agora até que está agradável, mas claro, está friozinho, uma né? melhorada, né? Então, isso. Mas nada se compara ao Nordeste em termos de você tem experiência, você morou em Fortaleza, tal, você É. sabe que o clima é um clima ameno, um clima bem gostoso, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. A única hora que eu passei frio em Maceió foi tipo 2, 3 horas da manhã na beira da praia, quando eu estava organizando uma corrida aí na beira-mar, e o vento, né, deixa aquela sensação térmica de que tá mais frio do que de verdade tá, mas assim que você entrava no hotel, você já percebia que não estava nem um pouco frio. Mas vamos lá, é verdade que você nada desde antes de nascer? Que eu nado? Desde antes de ter nascido? Olha, eu acho que nós todos nadamos antes de ter nascido, né? É verdade. Na realidade, eu fiz aqui uma piada. Nós viemos de um ambiente líquido, né? Todos nós viemos de um ambiente, nós somos meio anfíbios, né? Agora, tem uns que conseguem dar continuidade e outros param no meio do caminho. Né? E você teve um contato... Diga. Eu acho que eu
continuidade, viu? Então, mas você teve contato com a piscina desde muito cedo ou você foi introduzido à natação, aquela história normalmente com 7, 8, 10 anos, ou às vezes até um pouco mais tarde Não, que os pais para mim colocam? foi bem mais tarde, viu? Ah, mais tarde? Bem mais tarde. Eu comecei a fazer natação com 14, 15 anos de idade, né? E nesse período eu tive que dividir meu espaço de tempo entre a natação, treino, trabalho e estudo, né? Porque eu também vim de uma origem humilde e tal, que eu tinha necessidade de trabalhar, estudar, e como eu sempre fui um apaixonado pelo esporte, eu nasci apaixonado pelo esporte. Eu acabei me esforçando um pouco mais para poder conciliar as três coisas, né? O estudo, o trabalho e a natação. A tua família é da onde aqui em São Paulo? Qual bairro que você nasceu e foi criado? Olha, eu nasci na Zona Norte, né? O meu clube de referência é o Clube de Regatas Tietê, né? É um clube que teve uma tradição muito grande no esporte. Acho que ele não existe mais hoje, né, como clube, se não me engano. Não existe, Michel. Hoje eles transformaram, ele foi desapropriado pela prefeitura municipal, isso, né? E eles desapropriaram, fizeram um parque de recreação. Tá, é isso aí, isso que eu ouvi falar, tá certo. Mas o Tietê teve uma tradição muito grande nos esportes, de uma forma geral, não? E particularmente no esportes aquáticos, tinha saltos ornamentais, polo aquático, natação, remo, atletismo, né? Teve um Jogos Pan-Americano que foi realizado a parte de atletismo lá no Tietê, não? Que pena, né, que o clube se perdeu. Foi uma pena, porque eles quebraram uma coisa tradicional, uma coisa, né, que fez parte de praticamente séculos, né, da população local ali, né, quem mora na Zona Norte e tal. Me diz uma coisa, aí você entrou na natação já numa idade mais tardia, você disse que sempre foi apaixonado por esportes, até então você só praticava o quê? Um futebolzinho de rua, alguma coisa assim? Eu caí ali nas marginais, existia antigamente as várzeas de futebol e formavam os lagos ali, né? Então, de vez em quando eu fugia de casa e ia nadar ali nos lagos da marginal do Tietê. Bom, não era no Rio Tietê porque você não é tão antigo assim, né? Mas a minha história é interessante, Michel, porque na década de 70 eu trabalhei com o Abílio Couto. O Abílio Couto foi o primeiro brasileiro a fazer o Canal da Mancha. Né? Ele, além de ele ter sido o primeiro brasileiro, na segunda tentativa ele foi recordista mundial do Canal da Mancha. Né? E eu tinha na época aí uns 14, 15 anos, eu fui trabalhar com o Abílio, né? E no escritório do Abílio se fazia ali uma reunião dos dirigentes da natação paulista, né? Que eram os diretores, técnicos, se reuniam lá no escritório do Abílio, né? E esse foi meu primeiro contato que eu tive com a natação. Né? Entendi. Aí eu fiquei nessa ocasião conhecendo o mestre Sato, né, o professor Sato, né, e que me acabou levando para o Sato. Nessa ocasião tinha saído do Pinheiros e ele estava iniciando o trabalho dele no Clube de Regata Tietê, né, e aí ele me levou. E o mestre Sato foi um professor de natação? O Sato, ele ficou uns 25 anos como técnico principal do Pinheiros. Não sabia, tá. Só para você ter uma ideia, o Pinheiros, na década de 40, 50, Michel, ele foi 22 vezes campeão paulista consecutivo de natação. Uau. Né? Então o Sato, ele teve, além desse trabalho bem expressivo no Pinheiros, os primeiros nadadores que foram para as Olimpíadas foram nadadores do Sato, né? Não sabia. Nadadores do Pinheiros, né? O Pinheiros tem uma tradição muito grande na natação. Muito, né? E então o Sato, naquela ocasião, na década de 40, na década de 50, ele conseguiu colocar 4 nadadores do Pinheiros nos Jogos Olímpicos, né?
E eu tive a felicidade, Michel, de ter o Sato como mentor, como o meu principal orientador para a vida e para o esporte, né? Claro. E ele, e com esse nome, ele era um japonês ou um Ele era um oriental, japonês, mas ele já era nascido no Brasil. Não. Ele veio para o Brasil já com uma certa idade, ele veio para o Brasil, ele tinha uns 30 e poucos anos, 35, quase 40 anos, não? Aham. Ele praticamente não falava muito bem o português, mas ele tinha uma cultura muito expressiva, né? Porque o Sato era engenheiro agrônomo, não? E ele veio para trabalhar como engenheiro, mas acabou tendo uma crise na parte de agricultura e tal. E como ele foi um esportista, ele foi um nadador de renome no Japão, aí ele foi convidado pela Federação Paulista de Natação para assumir a supervisão da natação paulista, né? Ah, que legal essa história, hein? Ele Eu vi que trabalhou- você tem um vídeo, ele né, trabalhou em nadando com ele. Você vê a tradição do Sato. Hoje, por exemplo, a piscina do Pacaembu, que é uma piscina pública, uma piscina olímpica, né? Aham. O patrono da piscina é o Sato. Não? Ah, que legal. O nome da piscina do Pacaembu é Kenichi Sato. Entendi. Então, essa é um pouquinho da história da natação brasileira, da natação paulista, Michel. Bacana. Me diz uma coisa, você começou a nadar com, 15, 16 anos e você percebeu que era uma coisa assim que te completava, que te realizava? Você teve pelo próprio mestre Sato, você foi diagnosticado, declarado como um cara talentoso, um cara que já tinha essa propensão para as longas distâncias? Eu imagino que você tenha começado com os 1.500 metros, né, na piscina. Conta um pouco aí desse teu começo e como é que você se descobriu um nadador que, claro que você não saberia, né, mas que estaria até hoje, 70 anos, ainda na ativa. Correto, Michel. Michel, eu não fui um nadador talentoso, né, eu fui um nadador de nível médio, né, mas eu tinha duas qualidades. Eu era dedicado, né, e disciplinado. Ao ponto que o Sato, vendo que eu realmente me desempenhava, estava me dedicando, vamos falar assim, fora dos padrões normais, porque eu estudava, trabalhava e treinava, ele me convidou para ser assistente técnico dele lá no Tietê. Né? Que oportunidade legal, hein? Então eu tive uma grande oportunidade, porque eu tinha 16 anos, eu já era assistente técnico de natação de um dos maiores técnicos do Brasil. E isso aí foi também o início da minha carreira profissional. Né? Eu acabei conciliando o esporte com a minha carreira profissional. Né? Aí com 18 anos eu já era técnico de natação, né? Eu comecei trabalhando em clubes pequenos, como Monte Líbano e tal. Depois eu formei com 20 anos de idade, eu entrei no Paineiras do Morumbi, né? E eu formei a natação competitiva no Paineiras do Morumbi. Ah, que história legal. Porque até então era o Pinheiros, o quê? O Tietê, o paulistano já devia ter natação, né? Já tinha. Naquela época o Pinheiros tinha a liderança na natação paulista, né? Como tem até hoje. O paulistano também tem uma tradição grande. Né? E depois começaram, tinha os clubes, por exemplo, da Zona Norte, o Corinthians, o Espéria e o Tietê, né? Aí começaram a aparecer outros clubes novos, como o Paineiras, por exemplo, né? Entendi. O Paineiras, o Tênis Clube, né? O Paineiras, eu iniciei no Paineiras no começo da década de 70, e eu fiquei praticamente até a década de 80 no Paineiras, né? E eu fiz todo um trabalho de base, um trabalho de formação, né? Seguindo toda a metodologia do mestre Sato, né? Ah, que legal. Ô Edmundo, e quando é que você resolveu começar? Você me disse aqui que acho que com 16 anos você fez uma travessia Caraguatatuba-Ilhabela, né? Se eu não me engano, você conta aqui. Mas quando é que você descobriu esse gosto por nadar longas distâncias e muitas horas? Vê bem, eu não fui um nadador de expressão de piscina, né?
Então, as provas de longa distância, de águas abertas, tal, ela passou a ser uma opção. E aí eu percebi que eu tinha jeito. Eu não era um nadador com explosão, com velocidade, mas era um nadador resistente, né? E eu comecei a participar das provas de maratona aquática e fui me dando bem. Fui obtendo bons resultados, tal, né? E até hoje, né? Porque eu sou apaixonado pelas provas de maratona aquática, né? E como é que era como é que você começou a encarar esses desafios de nadar, né, provas aí de pelo menos 2 horas em águas abertas? Foi já com orientação do Sato, ainda com orientação do Sato, ou a essa altura você já estava também, enfim, não autodidata, mas pela tua própria experiência, por ter feito educação física e pela tua experiência, vivência como treinador, você mesmo que construía os seus treinos? Não, eu tive uma vivência muito especial com o Abílio Couto, né? O Abílio Couto, ele foi uma expressão nas maratonas aquáticas. Ele é considerado o pai das maratonas aquáticas do Brasil. Uhum. E o Abílio, uma certa fase da minha vida, ele foi como se fosse um pai para mim, né? Então eu procurava acompanhá-lo nas provas que ele fazia, procurava estar junto e ele me orientando, me dando as dicas, né? E eu fui, com esse convívio com o Abílio, eu fui me entrosando na comunidade de nadadores de águas abertas, né, de provas de maratona aquática. Uhum. E já tinha uma cena razoável aqui em São Paulo, no Sudeste, ou era uma coisa muito, assim, ainda fraquinha e Malemar tinha as competições? Não, tinha sim, viu, o Michel? Tinha. Porque antigamente, há umas décadas atrás, era o seguinte: os nadadores de fundo de piscina, né, normalmente eles participavam das provas de águas abertas, né? Então nós tivemos o caso do Noriewata, que foi um nadador do Corinthians. Ele foi campeão sul-americano de 1.500 metros, mas ele foi recordista da prova de Ilhabela Caraguatatuba. Ele ganhou várias vezes aquela travessia da Tribuna de Santos, né? Então os grandes nadadores de piscina participavam das maratonas aquáticas, participavam das travessias. E isso daí dava realmente um vulto grande, né, de participantes. Essa prova, por exemplo, a prova da Tribuna ali no Canal de Santos, era uma prova que reunia ali 1.000 e poucos nadadores. Caramba! Era uma coisa fantástica, né? Mas não eram nadadores que estavam focando só provas de águas abertas, como hoje. Eram nadadores de piscina que participavam de provas de águas abertas, né? Entendi. Era uma coisa comum, você acha, nos clubes, os treinadores incentivarem as pessoas a estarem nadando? Porque eu também imagino que nessa época, aí também me corrija se eu estiver errado, eu acho que deveriam haver poucas pessoas que nadavam pelo prazer ou pelos benefícios da natação. A maioria devia ser pessoas que estavam nadando para competir, né, representando algum clube. Ou eu estou enganado? Não, você está enganado. Eu acho que nas décadas passadas, Michel, a natação ela era feita com sentido assim, porque na realidade não existia o profissionalismo, né? Uhum. Os nadadores naquela época, tanto os nadadores dos grandes clubes como do Pinheiros, do Corinthians, eles não eram remunerados para nadar, né? A gente mal ganhava um lanche após o treino, aquele negócio todo e tal. Então, nadava-se por amor, né? Por vontade. Né? E hoje é um pouco diferente. Hoje o nadador de alta performance, os nadadores de ponta aí, eles são profissionais. Eles nadam com interesse de patrocinadores, de ganhar dinheiro. Claro. Né? Na nossa época, não, Michel. Na nossa época a coisa era bem amadora, né? Não, eu entendi, mas mesmo o cara sendo amador, para o cara se sujeitar, né, entre aspas, o cara topar fazer uma travessia de águas abertas vindo da piscina, ele não era um nadador mais sério, competitivo, ou também tinha um nadador recreativo?
Não, tinha os nadadores recreativos, tinha. Ah, Eu tá. eu como técnico de natação, eu sempre incentivei para um grupo de nadadores, daqueles nadadores que iniciaram a natação um pouco mais tarde, tá, que não tenha tanto talento, mas que tenha essa qualidade de ser dedicado, de ser disciplinado, eu sempre incentivei esses nadadores a participarem de maratona aquática, né? Porque a maratona aquática, ela, na realidade, ela foi feita para nadadores com mais idade, né? Entendi. Com mais maturidade, porque ele vai ter que interagir com a natureza ali, Aham. né? E então os técnicos antigamente incentivavam nesse sentido. Olha, o nadador participou de uma prova Ilha Bela Caraguatatuba, com certeza absoluta, Michel, ele termina a prova, ele tem vamos falar assim, uma outra visão da capacidade física dele, da vida, do comportamento entre os amigos, né? Ele consegue amadurecer através desse tipo de atividade, né? Legal. Quanto você se recorda ou você sabe qual foi a maior distância que você nadou num único treino, se preparando para essas provas malucas todas que você se preparou? Michel, eu habitualmente eu faço um volume de treino semanal, até pela minha idade e tal, mais ou menos alto, né? Que eu sempre tive... Quanto que você está fazendo hoje em média? Eu nado em torno mais ou menos de 60, 70 quilômetros por semana. Então Uau. eu nado uma média de 10, 12 mil por dia, Michel. E no auge aí da tua forma física, juventude e tal, você chegou a nadar quanto num único treino? Só por curiosidade. Mais ou menos isso daí. Ah, não passa Né? muito disso. Não altera mais do que, não alterou mais do que isso daí. Né? Até o contrário, eu nadava um pouco menos, né? Como hoje eu tenho mais tempo, eu sou aposentado, como diz na gíria, eu estou numa boa. Então, eu me dedico um pouquinho mais eu me dedico um pouco mais à natação. Agora, eu também não faço a coisa de corpo mole. Para eu poder fazer as minhas atividades normais e fazer esse volume de treino semanal, Michel, eu levanto às 3 horas da manhã. Uau! Caramba, mano. Mas você não vai nadar às 3h30, né? Não, eu começo a treinar na piscina às 5 horas e quando eu treino no mar, eu entro no mar às 3 horas, 3h30, mais ou menos, para fazer meu treino de longa distância, porque como tem uma incidência de raio solar muito forte aqui no Nordeste, claro, eu tenho que sair da água antes das 8 horas. Entendi. Então eu entro de madrugada, eu nado de madrugada. Né? E você nada às 5 horas da manhã na piscina? É mais ou menos o que nós fazíamos, Michel, quando a gente fazia o ciclismo lá na cidade universitária. Exato. Que a gente chegava ali 5 horas da manhã para pedalar. Agora, você nada às 5 horas da manhã aí em Maceió na piscina por conta também da temperatura da água? A piscina aí é muito quente? Não, a temperatura da água aqui é super agradável, é sempre em torno de 26, 27 graus. A temperatura do mar também é super agradável, né? Quer dizer, esse é um dos motivos de eu estar aqui, Michel. Entendi. Você nunca gostou de água fria? Não, eu treinei muitos anos em água fria, porque na minha época não existia piscina aquecida, Michel. Então nós nadávamos, às vezes, varávamos um pouquinho mais o inverno treinando, e nós nadávamos em temperatura de 14, 15 graus. Você nadou muito lá na piscina na Sibéria, que a gente chama lá do Clube Pinheiros, que não é mais Sibéria porque agora é aquecida, né? Nadei muito ali naquela piscina. Né? Apesar da piscina semiolímpica de fora ser aquecida, mas a piscina olímpica do Pinheiros de fora não era aquecida. Então nós nadávamos muito ali. E ali venta também e tal, né? E ali sempre estava meio frio, né? Bom, me diz uma coisa, por que você acha que você optou pelas longas distâncias? Tudo bem, você não era um nadador que estava prometendo na piscina e você então foi experimentar as longas distâncias, mas por que você acabou se enveredando, na tua opinião,
e não se contentando em fazer travessias de 10, de 15 quilômetros, e você fez até de 100 e agora uma mais recente de 300 quilômetros em etapas, que eu quero que você conte um pouquinho aqui também. O que você viu nessas provas, nessas ultramaratonas, né, porque já não é mais maratona, né, maratona aquática acho que são até 10 quilômetros, né, se eu não me engano, mas o que você viu em nadar 100 quilômetros num rio em 17 horas e 45 minutos, o que você viu de atrativo nisso, assim, qual que é o barato do Edmundo nadando provas dessa distância, com essa duração? Vê bem, Michel, primeiro é o seguinte, como eu comecei a treinar com mais intensidade a partir da década de 80, tal, já estava na faixa dos 30 anos de idade, né? É uma idade mais propícia para fazer provas de longa distância, né? Porque tem nadadores que optam para participar de competições de Master, né? Isso. Eu viso o meu trabalho, né? Eu procuro focar mais no desenvolvimento aeróbico, né? O meu trabalho ele não é de uma intensidade, vamos falar assim, que não seja compatível com a minha idade, né? Então, o que acontece? Eu acabei adquirindo gosto para fazer volumes de treino, né? E as provas de maratona aquática, essas provas longas, elas têm vários atrativos, né? Porque você vai se superando a cada meia hora, a cada uma hora, né? Não existe uma prova igual a outra. Todas as provas, elas são atípicas, elas mudam a corrente, a temperatura da água, vento, enfim, você tem uma série de problemas ali que você tem que ir superando, né? E tentando vencer esse tipo de natureza. Você vai interagindo mais com a natureza, né? Então eu sinto um prazer muito grande de estar interagindo com a natureza, de estar mais próximo da natureza. Quando você faz uma prova, por exemplo, de 8, 10 horas, tal, você tem uma série de coisas que vão acontecendo pela frente ali, né, que faz você refletir sobre um monte de coisa da vida, né, enfim, é uma autossuperação. Né? Entendi. É um pouco diferente do que você nadar uma prova, por exemplo, de 50, 100 metros na piscina. Né? Você cai na água, dá aquela explosão, aquele tiro, depois de 1 minuto, 30 segundos, acabou a prova. Né? Então você praticamente não chegou nem a se superar. Né? Porque você está sabendo, eu faço 27, 50 metros, eu vou fazer 27,5, 27, né? E uma prova de águas abertas, não, você é imprevisível. Uhum. Você tem que interagir com a natureza. O medo, a monotonia, né? A monotonia, porque você quase não enxerga nada, né? Você está em águas turvas. O tédio, né? De ficar repetidas horas fazendo movimentos completamente repetitivos. Isso nunca foi um obstáculo para você? Você foi lidando bem com isso? Eu sempre fui me dando bem, lógico, sempre respeitando essa natureza, né? Sabendo os pontos perigosos, não? Sempre procurando fazer a coisa de uma forma correta, mas esse tipo de superação, esse tipo de desafio, ele é fantástico para a parte espiritual, para a parte física da gente. Tá certo. Quando você resolveu fazer essa prova de 100 quilômetros, você já tinha feito a 14 bis, né? Você já tinha sido campeão paulista. Você foi campeão paulista em 83, só uma curiosidade. Quem que era o teu maior concorrente, ou os teus maiores concorrentes? Quem que estava sempre ali batendo no título de campeão paulista? Em 83 você foi justamente o campeão. De quem que você ganhou? Em toda competição você sempre tem um rival, né? Um ou alguns rivais, né? Na minha época foi o Paulo Roberto dos Santos, o Paulo Paranaguá. O Paulo Paranaguá, ele foi um nadador de nível brasileiro, né? Um nadador com nível técnico bom, e ele liderava o Campeonato Paulista. Quando eu comecei, eu
comecei a sentir que eu tinha possibilidade de me aproximar do Paulo, né? E depois, com o tempo, eu comecei a ganhar algumas provas do Paulo Paranaguá, né? Aí foi o... Em 83 você ganhou dele? Em 83 eu ganhei. Por exemplo, essa prova de 100 km, ele desistiu, né? Na realidade, essa prova de 100 km foi o seguinte, Michel, saíram 40 e pouco, quase 60 nadadores e chegaram 3 nadadores só, né? Eu cheguei com 18 horas, meu Deus do os céu. outros 2 nadadores chegaram com 24 horas de nado, né? Então, e foi a favor da correnteza no Rio Iguape, é isso? Foi a favor da correnteza, mas foi uma prova que exigiu muito da parte física, foi uma prova que naquela época não era muito bem estruturada, né? Então a gente tinha que aproveitar aqueles momentos de ajuda, de estrutura que existia na prova para poder ter um bom resultado, né? A estrutura que você diz é o que? Postos de hidratação ou... a gente... Eu não tive um barco me acompanhando o percurso todo, né? Aí o barco, ele tinha que fazer uma ronda ali para servir os outros nadadores e tal, mas eu levava sempre algum suplemento de alimentação, eu levava numa bolsa... apesar de criar um pouco de resistência, né? Mas eu me garantia, né? Porque você ficar nadando 18 horas, você tem que se alimentar, né? E eu acho que não era nenhum gel, nenhum shake de proteína, né? A gente levava alguma coisa de proteína, algum hidratante especial ali na época, nós fazíamos e tal, né? E você levava isso numa bolsa amarrada na cintura? Essa foi uma prova, foi uma competição, Michel, na realidade, não, uma competição, foi considerada a competição de maratona aquática, a maior competição do mundo de maratona aquática. Até hoje não existe outra prova de maratona aquática que atinge acima de 100 quilômetros, não? E a gente ia na empolgação mesmo, naquela época era um desafio. Não, você achou desde o começo que você conseguiria nadar os 100 quilômetros? Ou para você era uma distância completamente ensonhada e você não tinha noção antes de largar que você conseguiria concluir? Não, eu estava bem treinado, né? Eu não participo de provas se eu não me sinto com capacidade de concluir a prova, ou pelo menos de tentar concluir a prova, né? Eu estava bem treinado, só que a prova, ela foi um imprevisto, porque essa prova ela já tinha sido feita umas 3, 4 vezes, mas a metragem era menor. A metragem dava 68, 70 quilômetros. E como eles fizeram a barragem no Rio Ribeira de Iguape, o rio desviou, né? E o rio aumentou uns 30 quilômetros o percurso do rio. E nós não estávamos esperando isso. Eu esperava chegar 7, 8 horas da manhã, eu acabei chegando meio-dia, né? Porque que horas que começou o que? O meio-dia? Começou ao meio-dia do dia anterior? Nós saímos às 6 da tarde. Às 6, tá. Na sexta-feira, e chegamos no sábado, eu cheguei meio-dia, os outros 2 nadadores chegaram no finalzinho da tarde, né? Porque nós não estávamos esperando esse aumento do percurso do rio devido à construção de uma barragem que fizeram lá em Iguape. Então, puxa vida, o organizador não sabia que tinham feito a barragem, porque não foi da noite para o dia que fizeram a barragem, né? Curioso. Olha, o Michel, a qualidade ali da parte de organização, né? E tinha a participação da Corporação dos Bombeiros, estava o Abílio, o pessoal do Naman, que era um clube de maratonista aquático e tal, mas eles não tinham feito essa previsão. Naquela época nós não trabalhávamos com GPS, claro, não tínhamos, vamos falar assim, o conhecimento que temos hoje, né? Então não foi feita essa previsão. Você e os teus competidores, os 45 pessoas que largaram para fazer uma prova de 70 e acabou sendo uma prova de 100. Exatamente, acabou sendo uma prova acima de 100 quilômetros. Nós calculamos aí 105, 108 quilômetros, mais ou menos. Meu Deus do céu.
E foi por isso que a maioria desistiu ou era normal nessa prova as pessoas desistirem, sei lá por qual motivo? Não, é normal. Na prova de maratona aquática existe uma série de imprevisíveis. Então você vê que até a Poliana desistiu do campeonato mundial, que a temperatura da água estava baixa, né? Aquilo que eu falei para você, Michel, você vai ter que, durante a prova, né, interagir com a natureza. Se tiver com uma temperatura muito baixa, você acaba não completando aquele objetivo de terminar a prova, né? E quando você chegou mais ou menos nessa marca dos 70 quilômetros, foi aí que você, que eu imagino que você já devia estar liderando, que aí te falaram, ó, não é aqui, daqui a 35 quilômetros para baixo. Aí que a coisa ficou complicada. Quando cheguei na altura dos 70, 75 quilômetros, eu senti que o rio não estava andando, ele não estava empurrando da forma que ele vinha empurrando desde o começo. Né? As correntes tinham diminuído. Por quê? Porque tinha a barragem, a água já estava parando. Uhum. Né? Então, aqueles últimos, vamos falar assim, os últimos 20 quilômetros ali foi duro. Foi talvez a maior... E você não pensou em desistir, não ficou com raiva do organizador? Tua reação foi, vou continuar nadando até acabar. Continuou nadando, você sabe que uma hora vai ter que chegar, né? E não tem jeito, Michel. Não adianta ficar pensando muito durante o percurso, você tem que se desligar. Né? Tem várias outras coisas para se pensar durante uma prova de um volume desse daí, com tantas horas, né? E no fim acaba dando certo. Agora, é aquilo lá, se você não tem condições, nós fizemos uma prova, um desafio recentemente agora no Canyon de São Francisco, né? Nós não estávamos prevendo a entrada de um vento leste, né? E então nós tínhamos feito uma previsão de fazer em 16 horas, com 10 horas nós não tínhamos caminhado ainda nem um terço da prova, do desafio. E o que acontece? Aí não tem condições, você vai nadar até um determinado período, né? E depois você pode sair da água, né? Entendi. Quantos quilômetros que vocês tinham previsto e nadar nesse desafio? Agora, no Canyon São Francisco? Isso. Eu nadei quase 40 quilômetros. A previsão era nadar 65 quilômetros. Mas para eu concluir os 65 quilômetros, eu teria que nadar. Eu nadei 14 horas, mais ou menos. Eu teria que nadar mais umas 15 horas. Nossa Aí não tinha condições. Né? Então isso daí tudo faz parte da natureza. Às vezes você não está prevendo a entrada de um vento, você não está prevendo correntes frias, né? Tudo isso aí faz parte. É isso que me apaixona nas provas de maratona aquática. É mais legal nadar em rio ou em água aberta, né? Mar ou grandes lagos? É mais gostoso. Rio, Michel, o rio você tem mais pontos de referência, né? Claro. Mas por outro lado a água é mais pesada. Entendi. No mar você tem mais dificuldade de localização para se localizar, mas a água é mais leve, né? E todas essas provas que você nadou, você não pode usar nenhum elemento para te ajudar na flutuação. É sempre com a sunga, né? O maiô, a touca. Sunga, né? O padrão normal é esse daí. Você se protege com uma vaselina ou lanolina e tal, a touquinha, óculos e a sunga, né? Você não pode ter apoio, você não pode ter elementos flutuantes, pé de pato, flutuador, tal, para te ajudar. Tá. Isso não é permitido. E você treinava alguma outra coisa além da natação? Treinava. Naquela época ali, anos 80, 90, nessa época que você estava aí nadando essas distâncias absurdas, o que você fazia para te ajudar na preparação? Você corria, né? Você fez até triatlon uma época, né? Pedalou e tudo mais. Mas o que mais que você fazia que você estava fazendo para te dar uma força na natação, para te dar uma ajuda na natação? Michel, a natação, apesar de ser um esporte completo, né, ela tem uma parte complementar. Você tem que fazer trabalho de força, fazer musculação, você tem que fazer trabalho de flexibilidade, trabalho de alongamento,
trabalho localizado, né? Tem, por exemplo, tem metodologias de natação que o técnico ele dá corrida, inclusive, né? Para o desenvolvimento, do desempenho cardiovascular, ele dá corrida para os nadadores. Então, a gente acaba fazendo. Na minha época, Michel, as piscinas fechavam na época do inverno, né? No período de inverno, as piscinas fechavam. Uhum. E nós para a gente dar continuidade, para você não parar esse período aí de 4, 5 meses, você acabava migrando para outros esportes. Você ia treinar vôlei, basquete, atletismo, né? Isso daí, inclusive, é até interessante, porque você acaba tendo contato com outros esportes, né? Agora, a natação precisa de uma complementação sem a menor sombra de dúvida, viu? E quando é que você teve o contato com o triatlon? Já foi no Clube Pinheiros? E por que você treinava no Clube Pinheiros, que também agora me deu essa curiosidade? Se você era do Paineiras ou do Espéria, do Tietê? Como é que você foi parar no clube? Bom, vê bem, eu fui sócio do Pinheiro mais ou menos uns 20 anos. Não? Ah, você era sócio lá, claro. E nessa fase eu tinha outro tipo de atividade. Eu treinava natação no Pinheiros e comecei a me espelhar com o pessoal ali do tomar gosto pelo triatlon, né? Mas eu já fazia o ciclismo de madrugada ali na cidade universitária, né? Eu pedalava ali com aquele pessoal, fazíamos, parece que era terça e quinta, rodávamos na cidade universitária, sábado saímos para cidadezinhas do interior tal, e domingo tinha aquele racha, que você deve ter participado várias vezes também, que era sair da cidade universitária e ir até o aeroporto. Sim, o pelotão do aeroporto, né, que agora mudou. Agora mudou, né? Antigamente a gente saímos ali da cidade universitária, iam acho que uns 60 ciclistas, nós íamos até o aeroporto, né? E no caminho tinha aquela disputa, aquela quebra-pelotão e tal, né? Sim. E eu corria numa localização perto de casa, o Semocan, que é um parque da prefeitura, eu corria com os corredores de rua lá de Carapicuíba, né? Então eu estava começando a tomar gosto pela corrida e pelo ciclismo, além da natação. Aí naquela ocasião eu conheci grandes corredores, o Edson Bergara, que foi um grande maratonista, né? Um cara que chegou a dar 2h15 na maratona de Nova York e tal, e vários outros corredores ali de Carapicuíba, corredores de rua, né? E no Pinheiros tinha vocês ali, né? Aquele pessoal que nós treinávamos natação na hora do almoço, então era o pessoal do triatlo. Mas o triatlo nunca te seduziu ao ponto de você, enfim, pensar em se dedicar apenas aos triatlons? Por quanto tempo que você competiu? Você competiu assim, sei lá, 5 provas, 10 provas? Como é que foi a tua participação no triatlo? A minha participação do triatlo, ela não foi muito grande, ela foi curta, viu? Uma ocasião eu estava participando de um campeonato de Master, de veteranos de ciclismo, e eu sofri um acidente, não? Eu caí no pelotão tal, e fraturei o fêmur, né? Então eu acabei, vamos falar assim, desembalando o meu sequencial para o triatlo, né? Eu já estava começando a tomar gosto, estava começando já a me posicionar mais ou menos bem no triatlo, e eu tive que ficar em repouso aí uns 6 meses, tal, não? E eu acabei tendo dificuldade depois para voltar para o triatlo. Eu fiquei com por conta da corrida. Tal, na corrida, né? E depois você voltou a pedalar eventualmente? Aí eu voltei a pedalar, tal, mas eu já não voltei com aquele entusiasmo competitivo, né? Entendi. Eu voltei mais para manutenção, tal, e foi uma época que eu acabei voltando novamente para a natação. Eu estava na faixa dos 40 anos de idade e tal, e eu acabei voltando, eu senti um pouco mais de facilidade, né, para fazer a natação devido às minhas condições físicas. Eu acabei voltando para a natação. Qual foi a prova mais difícil que você participou? Dá para apontar uma, assim, Michel,
sem dúvida nenhuma, foi Registro Iguape, viu? Foi essa prova foi a de mais difícil. 100 quilômetros, foi, né? Essa foi a prova... E foi difícil prova, pela distância, porque a navegação pela não distância, tinha... pela as próprias organização da prova, as condições da prova, né? Ela exigiu muito do atleta, né? Para você saber que saíram 40 e poucos nadadores e chegaram 3, né? Então, você me mandou uma foto da chegada, né? Você está em pé. Você conseguiu ficar em pé logo ou depois de ficar 17 horas? Não, eu cheguei bem, legal. Dava para nadar mais alguns minutos. Agora, eu imagino que a temperatura não tenha sido um obstáculo nessa prova. Temperatura da água? Até foi agradável, viu? A prova foi realizada no final do ano e tal. A temperatura da água estava em torno de 20, 22 graus, mais ou menos. Foi uma prova agradável para se nadar em termos de temperatura de água, né? E qual que foi a prova mais bacana, assim, a prova mais legal de se nadar? A prova mais legal, Michel, que você curtiu mais, a que te proporcionou mais prazer, não necessariamente a que você foi melhor, nem a mais, sei lá, bonita, mas a que foi mais gostosa de nadar. Foi a Maratona Internacional Capri-Nápoles, né? Na década de 80, eu já tinha, vamos falar assim, eu tinha sonhos para fazer essa prova desde a década de 60. Na década de 60 foi uma equipe de nadadores selecionado pela Secretaria de Turismo e Esporte de São Paulo e eu acabei não sendo convocado, né? Na década de 60 você era adolescente ainda. Foi realizada uma prova para classificar cinco nadadores para participar dessa prova internacional da Itália, Capri-Nápoles, né? E eu peguei em 4º lugar, mas eu acabei não sendo convocado. Então eu fiquei, vamos falar, desde a década de 70 até a década de 80, eu fiquei acompanhando a prova de Capri-Nápoles, né? Eu acompanhava pelo jornal, eu conhecia todo o histórico da prova. Em 82 eu tive condições, eu me autopatrocinei e fui participar da prova. Eu fui o primeiro brasileiro a completar a prova, né? Porque vários brasileiros já tinham participado, mas não tinham completado a prova, né? E qual foi a sensação? Por que foi a prova mais legal para você? Foi espetacular. Foi umas coisas assim, né, participando de um campeonato mundial, convivendo ali. Eu fiquei uns 15 dias na Itália, em Nápoles, convivendo com nadadores do Egito, Turquia, Estados Unidos. Para mim foi o auge da minha carreira como nadador de maratona aquática. E você nunca mais conseguiu voltar por todas as razões, ou você teve perto de voltar e acabou não indo? Eu tentei vários anos, mas eu tive dificuldades financeiras para voltar, porque na minha época, aí, na década de 80, você não tinha patrocinadores, né? Claro. Então, era um gasto muito grande, eu acabei deixando e fui adiando, né? E por que você escolheu Capri-Nápoles e, por exemplo, não o Canal da Mancha? Que pro leigo, né, é a travessia mais famosa. O Canal da Mancha, ele é o topo, vamos falar assim, das maratonas aquáticas de qualquer nadador de maratona aquática de águas abertas, né? Mas acontece o seguinte, Michel, o Canal da Mancha é uma prova muito cara, né? Ela não é tão cara quanto você escalar o Pico Everest, mas hoje, para você fazer o Canal da Mancha, você vai gastar uns 70, 80 mil reais. Entendi. Então ela é muito cara e você ainda corre o risco de não conseguir. De não conseguir por causa da temperatura da água, né? Tá certo. Eu pretendo ainda, Michel, um pouco mais lá na frente, engordar um pouco e tentar fazer o Canal da Mancha. Até que idade você acha que você consegue, ou até que idade que a pessoa com mais idade atravessou? Michel, eu estou esperando completar 73 anos e alguns meses, que
para fazer novamente ali, para fazer inscrição no Canal da Mancha, para ser o nadador com mais idade a completar o Canal da Mancha, tentar completar o Canal da Mancha, né? 73, então, é a idade a mais avançada que já completaram. O nadador com mais idade que completou o Canal da Mancha tem 73 anos, ele fez com 73 anos e 2 meses, né? Eu diria que está com 73 Legal, anos e alguns meses ali para poder fazer. Mas ainda continua sendo o meu sonho, fazer o Canal da Mancha. Que legal, cara. Uma hora, quem sabe, né, Michel? Então, isso aí. O importante é querer e sonhar, né? Depois você vai atrás e tenta realizar. Uhum. Quem que nessa época era assim, um ídolo, uma pessoa que você admirava com o conhecimento que você tinha acesso àquela época, né? Que é uma época que não tinha internet, não tinha Facebook, Instagram. Você era fã do Abílio mesmo, ou tinha algum outro nadador aí de renome nacional ou mundial que você se inspirava? Eu tive 2 ídolos, dois grandes nadadores que me inspiraram a minha carreira de natação, de maratona aquática e tal, não? O primeiro foi o Jonas Weissmuller, que foi campeão olímpico na década de 20, né? O Jonas Weissmuller, ele foi um dos atletas mais completos da época, né? Foi o primeiro nadador a baixar de 1 minuto 100 metros, e nas Olimpíadas ele foi campeão. Nas Olimpíadas de 24 ele foi campeão olímpico de 2 provas, foi campeão de polo aquático, né? E ainda ele fazia saltos ornamentais. Caramba, aí quando ele estreou... E aí estreou no cinema com Tarzan, né? No cinema não, na televisão. Isso. Quando ele estreou no cinema como Tarzan, depois ele fez o Jim das Selvas, aquele negócio todo. Então, eu era o fã número 1 dele. Ai, que legal, cara. Eu acabei fazendo saltos ornamentais no Tietê. Eu saltava da plataforma por causa dele. Quando que legal. Ele fez aquela série Jim das Selvas. Sim. Ele iniciava a série, ele saltava de um penhasco, ele tirava o chapéu e saltava de roupa, com bota, tal, ele saltava de um penhasco, né? Então, eu tive o Jonas Weissmuller como o meu ídolo na minha adolescência, na minha infância. E depois, um pouco mais na frente, o Abílio Couto, né? Que o Abílio correu o mundo fazendo provas de maratona aquática. Ele foi o primeiro brasileiro, ou ele foi o brasileiro de maior expoente nessa época? Ele foi o brasileiro de maior expoente. O Abílio Couto, ele tem um histórico na natação fantástica, né? Ele foi o recordista mundial do Canal da Mancha, foi o primeiro nadador a fazer o Canal da Mancha. Ele fez várias provas no mundo todo, no Egito, Canadá, Estados Unidos. E é interessante que o Abílio, na época, também não tinha patrocínio. Ele bancava, ele acabava vendendo carro, vendia alguns objetos tal, para poder realizar o sonho dele, né? Então o Abílio foi a minha inspiração, o Abílio e o Tarzan, o Jonas Weissmuller. O filme do Tarzan na televisão eu peguei, o Jim das Selvas eu não me recordo, eu creio que não. Mas eu também, enfim, não sabia nem que era o Johnny Weissmuller, mas eu idolatrava o Tarzan sem dúvida nenhuma. Você soube, eu imagino que sim, né, do inglês que, acho que foi nesse ano, agora estou confuso se foi no ano passado, um inglês chamado Ross Edgley, que ele que ele deu a volta, ele circunadou a Grã-Bretanha inteirinha em 163 dias, se eu não me engano. Eu acompanhei, Michel. Ele nadou 150 e poucos dias. Isso, Ele nadava a média de 8 horas por dia, Michel. Então, o que acontece? O que você acha, assim, quando você vê uma notícia dessa, assim, o que você acha? Qual que é a tua avaliação? O cara é maluco? Esse é factível? O cara só teve coragem? Faz um resumo aí da tua perspectiva de uma notícia dessa que pra mim chocou, né? Eu fiquei, assim, abismado com o feito desse sujeito. Ele
ele é uma pessoa com um porte físico privilegiado, né? Uma pessoa bem determinada, né? Agora, ele teve um aparato atrás dele fantástico, né? Um aparato milionário, Michel. Porque a pessoa, para fazer para fazer um desafio desse de quase 160 dias, tal, né? Tem que gastar muito. Provavelmente ele não teve que vender o carro dele, né, para bancar isso. E além disso, aí ele teve vários patrocinadores, né? Ele teve uma cobertura fantástica, o acompanhamento com médicos, enfim, ele tinha uma equipe multidisciplinar ali. Foi super planejado, né? Ele não foi o primeiro desafio dele, não sei se você sabe, né? Mas ele já fez triatlon carregando uma tora de madeira nas 3 disciplinas, ele já tinha corrido uma maratona a pé, 42 quilômetros, puxando daquele carrinho Mini Cooper, aquele carro inglês, que hoje não é tão pequeno quanto na tua época, né? Porque o Mini Cooper ele era pequenininho, hoje o Mini Cooper é um carro normal, ele só é um carro mais compacto. Então ele já tinha feito alguns desafios malucos, e esse com certeza foi o mais, na minha opinião, foi incrível, né? E ele contando nas entrevistas que eu li... Sem a menor sombra de dúvida. Até para ficar em pé ele teve problema aí algumas semanas depois, né? Porque ele ficou muito tempo deitado, né? Ele é um super atleta, né? Uma pessoa privilegiada fisicamente, né? Tem um porte físico excelente, uma pessoa bem determinada, tem que ter uma parte mental especial para poder fazer isso, né? Enfim, ele estava ali cercado com todas as qualidades para fazer esse grande desafio que ele fez aí de 160 dias nadando volta na ilha da Grã-Bretanha ali. Não é fácil viu, Michel? Isso, e no mar que a água normalmente é fria, o mar é revolto, né? Não é exatamente nadar numa piscina, né? Exatamente, ali é uma região fria. Agora tem um sujeito que ou já atravessou o Atlântico a nado, você está acompanhando isso também? Acho que ele já terminou, não foi? Me parece que ele não concluiu ainda. Tá. Parece que ele não concluiu. Tem algumas coisas assim que são simplesmente fantásticas, são coisas de outro planeta, né? Cara, para uma pessoa que nunca nadou mais do que 4.000 metros como eu acho um feito absurdo. Não, mas é fantástico, até para qualquer pessoa, o Michel. Não, e o que mais impressiona desse inglês é porque você fala que ele tem um físico fantástico, mas você olha o cara, ele parece um lutador de vale tudo, né? Porque o cara é tarracado, né? Ele não é um cara longilíneo, ele não é um cara esguio, ele não tem nada a ver com o corpo do Michael Phelps. É muito pelo contrário, ele parece justamente um lutador, né? Um lutador de boxe. É verdade. E o cara consegue fazer um desafio desse. É verdade, Michel. Ele tem que ter uma saúde interna, uma saúde orgânica perfeita, Michel. Ele tem que ter uma capacidade vital ótima, toda a parte orgânica dele tem que estar perfeito para o cara poder fazer isso daí, né? Isso daí não é para qualquer ser humano, não. É coisa raríssima, viu? É raríssima. Ô Edmundo, qual o melhor e o pior conselho que já te deram na tua vida? Esse é meio difícil de responder, né? O pior conselho é... Ou pior, vai, o melhor ou o pior, fica à vontade. O pior, então. Deixa de bobeira, não faz esporte, é loucura, tal, né? E o melhor conselho é o cara que fala assim, não, vai em frente aí que você tá no caminho certo, né? Esporte é saúde... E te deram mais conselhos bons ou mais conselhos ruins ao longo da tua carreira? Qual foi? Te deram uma maior quantidade de conselhos bons ou você encontrou mais conselheiros ruins na tua carreira? Não, eu encontrei mais conselhos bons, né? Porque na própria comunidade que você frequenta, de nadadores e tal, existe uma empatia ali de trocas de motivação, né, de elogios. Então, qualquer feito que você publica, que você fez, vai publicar, por exemplo, na mídia, aí, nas redes sociais,
você tem centenas de pessoas te elogiando, né? Então tem muito mais gente te empurrando para frente, te elogiando, do que te criticando, né? Do que... O meio esportivo, o meio esportivo ele te facilita isso. O meio esportivo é uma coisa mais espontânea, é um relacionamento mais sincero. Tá certo. O esportista sempre está um dando a mão para o outro, Michel. Que bom, né? O esporte é um meio fantástico. muito bacana em todos os sentidos. O que mais mudou na tua preparação, vamos dizer, aí nos últimos 10 anos? Vai dos 60 para os 70. Mudou muita coisa? Você está treinando... Você disse que continua nadando 10 a 12 por dia, né? Que eu acho um Michel, absurdo ainda. Mudou muita coisa, A natação, Michel, é um esporte dinâmico, né? É um esporte que evolui a cada ano. Então, você precisa estar sempre se atualizando. Você precisa estar acompanhando as modificações na parte de treinamento, na parte mecânica do nado, né? Então, evoluiu muito. Coisas, por exemplo, conceitos, formas que eu fazia há décadas atrás, hoje eu faço um pouco diferente, né? A própria mecânica do nado mudou muito, Michel. A forma de se nadar mudou. Então, mas isso nos últimos 10 anos, né? Mudou muito. Nos últimos 10 anos mudou bastante, viu? Eu procuro sempre, né, ter como base da natação uma natação mais natural, respeitando sempre a individualidade de cada pessoa, né? Cada um é cada um. Não tem duas pessoas iguais, né? Eu procuro explorar exatamente aquilo que tem de potencial na pessoa, né? Eu não sigo muita norma, olha, porque o fulano fez isso, todos vão ter que fazer igual. Não é assim, né? Entendi. Só que o conceito da natação em si, tanto na parte de preparação física, na parte de alimentação, acessórios de esporte, né? Os equipamentos hoje, na minha época não se nadava com óculos, né? Não se usava touquinha, óculos, né? Hoje você tem uma série de equipamentos que eles vão complementando o teu trabalho, a tua metodologia de trabalho, né? Então a natação ela mudou muito. Mas você fisicamente, nesses últimos 10 anos, como é que você foi se adaptando com o passar dos anos? Eu imagino que você não esteja mais rápido hoje do que você estava há 10 anos. Porque eu considero assim, Michel, eu tenho como, vamos falar assim, como meu tema principal é assim, a piscina é um laboratório. Então você pode pegar qualquer coisa, levar para a piscina e testar. Né? Esse educativo é interessante, eu vou lá, vou fazer, vou testar. Se eu sentir que realmente deu resultado, tá? Ele vai fazer parte do meu trabalho. Se eu sentir que não deu, eu desprezo, deixo para lá. Né? Então a piscina é um laboratório e eu procuro explorar isso o máximo possível. Eu, por exemplo, com a facilidade que você tem nas redes sociais, de comunicação, do intercâmbio entre os técnicos e tal, todo o trabalho que eu acho que é interessante, eu procuro testar o trabalho na piscina, né? Tanto na parte técnica de natação, como na parte de treinamento, na parte fisiológica e tal. E se eu achar que aquilo é interessante, que foi aprovado, isso aqui é legal, vai trazer um benefício pro atleta, eu acabo adaptando isso pro meu trabalho, né? Entendi. Então é o que eu falo assim, a piscina é o laboratório, é o meio, né? O fim é as provas de águas abertas, são as maratonas aquáticas, não? Ali sim, ali você não pode fazer experiência, não pode ter como laboratório. Você tem que estar preparado para interagir ali com aquela natureza, não? Você, sendo basicamente um nadador, né, de crawl, porque eu não acho que se nade outra modalidade em travessias ou maratonas, né, exceto de vez em quando um peito, e você vai me corrigir se eu estiver errado, mas quanto do teu treino, quantos % ou quantos metros você dedica aos outros estilos, além do
do crawl? Eu procuro... eu tenho uma certa facilidade para nadar de costas, né? Então... Você nada na travessia, em alguma travessia você chega a usar o costas para variar um pouco, nadar, sei lá, 1000 metros de costas? Em competição de maratona aquática, não. Não, tá. Né? Mas na piscina eu faço séries de costas, eu uso muito trabalho de perna, né? Eu tenho uma boa desenvoltura no trabalho de perna, na batida de perna, então eu procuro fazer séries de perna. Só uma curiosidade, com o passar dos anos a perna acabou se tornando mais importante para você ou isso também não faz sentido? A perna, dependendo do estilo que você esteja nadando, tal, ela é importante, né? Para as maratonas aquáticas, a perna é mais uma forma de estabilizar o corpo na água. Para as provas de velocidade, a perna é fundamental. Claro. Ela tem uma importância aí de 20%, 30% da força propulsora, né? Para alguns nados, por exemplo, com o nado de peito, Michel, a perna é importantíssima. Claro. Né? A perna chega a ter 50%, 60% da força propulsora do nadador. Olha, que legal, isso eu não sabia. Eu sei que é importante porque o meu peito é medíocre, porque eu não sei dar pernada de peito direito. Normalmente o triatleta tem a perna ruim para natação. Não que a perna é fraca, a perna é forte. Tecnicamente a perna é ruim. Né? O triatleta, como ele tem uma desenvoltura de musculatura relativamente grande na perna, devido ao ciclismo, o centro de gravidade dele é um pouquinho diferente. A perna é um pouco mais pesada. Mais pesada, né? Mas agora, também... uma boa batida de perna é fundamental, viu? Para estabilizar o corpo na água, para a parte propulsora, é fundamental. Você ganhou muito peso com a idade ou você mantém mais ou menos o mesmo peso há muitos anos? E como é que você consegue, se você mantém ele? Você diz com a minha idade? Isso né? Porque pelas tuas fotos, né? Eu não tô te vendo, né? As pessoas sabem, a gente grava pelo Skype. Mas pelas tuas fotos, você ainda tá super em forma com relação a peso, né? Porque a gente está acostumado, infelizmente, numa sociedade normal, a gente vê a foto das pessoas com o passar dos anos, elas vão ficando realmente mais pesadas. Os atletas, isso é bem diferente. E você está com uma idade já mais avançada, mas, assim, pela minha memória que eu tenho do seu aspecto, pelas fotos, por exemplo, a foto que até eu publiquei, você na travessia Registro Iguape, e as fotos hoje aí com os teus filhos, teus netos e tal, você está com um aspecto, assim, muito parecido, né? A tua família é assim? Isso também tem a ver com o seu DNA ou foi algum segredo aí, algum creme de beleza que você descobriu e que você não pode contar? É o contrário, Michel. Ao contrário? Porque a natação, de uma forma geral, ela, vamos falar assim, vai amenizando os problemas da velhice. Entendi. Não é a natação em si, o esporte em si. Sim. Né? O triatlo, a corrida. Quem pratica esporte envelhece um pouco mais devagar. Né? Agora, os problemas da velhice, Michel, ele é imutável, ele acontece. Você tem perda de massa magra, você tem osteopenia, enfim, você vai tendo todos os problemas que a idade, que vai aparecendo através da idade. Né? Eu tenho... como lemos o seguinte, que o esporte é para a vida toda, né? Então eu procuro manter uma certa frequência no esporte. Eu procuro fazer atividade física no esporte no mínimo 5, 6 vezes por semana. Isso, na realidade, ajuda um pouco, Michel. Deixa você com um porte físico um pouco melhor, deixa você mais disposto. Não? Agora, a tua saúde em termos de lesões de ligamento, musculares ou ósseas, você tá ok ou você já tá começando a ter, mesmo sendo um nadador, né, porque natação dá menos lesão do ponto de vista ósseo e tal, você já tá tendo aí alguns probleminhas? Não, Michel, é o seguinte, a minha saúde interna, a minha saúde orgânica, né, pulmão, coração, enfim, meus órgãos e tal,
tá perfeito. Eu não tenho diabetes, né? Tenho minha parte de colesterol bem controlado, não? Então eu tenho minha pressão arterial excelente, né? Só para você ter uma ideia, minha pressão, por exemplo, basal, a minha frequência basal, ela é em torno de 45, 50 batidas por minuto, não? Com a minha idade. Só que acontece o seguinte, você tem um desgaste externo, você tem um desgaste de tendões, de musculatura, você tem uma perda de massa magra, não? Então, o que acontece? Quem faz esporte com uma certa intensidade, não? Por exemplo, o atleta de alta performance e tal, eu particularmente não conheço nenhum atleta de alta performance, Miguel, que não tenha tido uma lesão durante a sua carreira. Claro, acho que não existe, eu acho que não existe. Se é ciclismo, você vai ter problema nos joelhos, vai ter um problema na coluna e aquela coisa que é imprevisto, que é o tombo, né? Porque eu falo assim, existem dois tipos de ciclista, aquele que caiu e aquele que vai cair. Exatamente, ainda continua assim, né? Continua assim, né? A corrida você tem problemas também de articulações, enfim, você tem uma série de problemas. E a natação você tem problemas também de articulações, principalmente no ombro, né? Os teus ombros estão ok ainda? Eu tenho um rompimento de um tendão, mas eu convivo perfeitamente com ele, né? Na realidade, esse negócio de rompimento tal, é meio relativo. Você não pode ter inflamação, você não pode ter aquela que ele chama de bursite e tal. Né? Aí, às vezes, por excesso de repetição, né? Você vai ter um desgaste muito maior do que uma pessoa que não faz esporte. Não? Contudo que você tem uma musculatura preparada, a musculatura externa preparada, não? Para fazer todo esse excesso de trabalho físico, mas você tem uma musculatura interna, tá? Que ela não é, vamos falar assim, tão fácil de você preparar. Né? E essa musculatura interna, ela é mais, vamos falar assim, ela é mais propícia para sofrer uma lesão. E você mesmo sabendo disso tudo, experimentando um outro problema e tal, você ainda continua querendo nadar todo esse volume. Por que você não decidiu diminuir um pouco e talvez fazer algum trabalho um pouco mais de intensidade para compensar a redução do volume, mas ganhar condicionamento? Eu procuro assim, quer dizer, eu faço do meu corpo um termômetro, né? Então, se eu estou me sentindo bem, não estou tendo dor, não tem nada me incomodando, eu vou em frente. Né? Se estiver me incomodando, o Michel, aí eu dou um tempo, eu espero, eu faço uma recuperação com fisioterapia, né? Eu faço aplicação de gelo, enfim, eu dou um tempo. Né? E você continua fazendo muitas séries? Mas eu continuo com 70 anos, eu continuo me sentindo bem. Né? Isso é o mais importante. Esse é o mais importante, né? Você se sentir bem. Eu continuo fazendo um volume relativamente bom de treino semanal, né, e me sinto bem. Né? E você continua fazendo muitas séries? Muitos tiros? Não, aí que tá, Michel. A base do meu trabalho, eu faço um trabalho de intensidade e tal, mas eu faço esse trabalho de intensidade em quantidades pequenas. Tá? Lógico, para não me tornar um nadador muito lento, né? Eu tenho que fazer um trabalho de intensidade, eu tenho que fazer aqueles tirinhos curtos, aquele negócio todo e tal. Mas a base do meu trabalho está voltada mais para a parte aeróbica do que para a parte anaeróbica. Né? Então, até pela minha frequência cardíaca e tal, né? Por isso que eu não sou muito favorável a competições de master, por exemplo, que o cara vai nadar 100, 200 metros com todo o potencial dele, com toda a explosão e tal, né? Porque ele vai acabar ultrapassando o limite dele. Entendi. Então é um esforço que o cara não tem mais saúde para fazer, né? Ele não tem, por exemplo, jamais as condições orgânicas para suportar um aumento repentino, por exemplo,
da frequência cardíaca, né? Então aí a frequência cardíaca do cara que devia se estabilizar lá em torno de 160, 150 e tal, vai para 180, vai para 200. Isso é um perigo, né? É perigoso. Isso então é um perigo. O que eu tenho percebido é o seguinte, muitos nadadores master, na minha faixa de idade, eles terminam a competição se sentindo mal, né? Saem da piscina com enjoo, enfim, com uma série de problemas. Às vezes eu nado 5, 6 horas e saio inteiro d'água, né? Não tenho problema nenhum em relação a essa parte. Agora, o desgaste físico, ele é natural, Michel. Ele se acentua mais com a idade, né? Mas ele é natural. Você tem que saber conviver e tem que saber respeitar também, né? A hora que você estiver se sentindo incapacitado, você dá um tempo. Espera, vai se recuperar, né? Porque o grande segredo do esporte é a recuperação. Não é nem a intensidade, é a recuperação. A recuperação. Não é isso? Sim, claro, concordo. Me diz uma coisa, Edmundo, qual é o conselho que você dá para quem está querendo começar a fazer travessia, natação de águas abertas, que seja começando com 2, 3, 5 quilômetros e eventualmente a pessoa quer enveredar até para essas provas mais malucas? Qual é o conselho que você dá? Olha, o Michel, a primeira coisa é o seguinte, é procurar sempre um bom centro de treinamento, né, com bons profissionais, porque aprender certo no início é fundamental para o bom desempenho futuro. Então você, por exemplo, vai aprender a nadar com uma pessoa não qualificada ou vai treinar com uma pessoa não qualificada, você acaba não atingindo seus objetivos, né, e acaba se limitando dentro daquilo que você quer fazer. Então eu sempre aconselho isso daí. Eu aconselho a pessoa procurar sempre profissionais capacitados, um bom centro de treinamento, né? E outra coisa, outro conselho que eu dou, a pessoa que quer fazer um esporte competitivo, tá? Não importa só o talento. É lógico que os grandes atletas eles se sobressaem com o seu próprio talento, né? Agora, a dedicação e a disciplina é fundamental. Então, às vezes, um nadador ele obtém resultados melhor do que um nadador médio, ele vai obter resultados melhor do que um nadador talentoso, se ele tiver essas duas qualidades, se ele for uma pessoa dedicada e for uma pessoa disciplinada. Eu concordo, é verdade. E para encerrar, como é que você enxerga, né? Eu imagino que você acompanha aí bem de perto. Como é que você enxerga a evolução dos brasileiros, da nossa natação, da maratona para a ultramaratona, né? Da Poliana, da Ana Marcela, para as distâncias mais longas, maiores que a gente tem. Você acha que o Brasil está evoluindo bem, né? A Poliana aí teve bastante destaque, a Marcela está tendo bastante destaque. Você acha que... Eu não sei no masculino aí, desculpa a minha ignorância, mas eu não sei no masculino quem são aí os expoentes, mas eu acredito que a gente tenha. Você acha que a natação aí brasileira de maratona e ultramaratona, ela está caminhando num ritmo legal? A natação do Brasil, Michel, ela evoluiu muito, não? Principalmente na parte masculina. A parte feminina da natação, ela não evoluiu, não houve tanta renovação como a parte masculina, não? A gente tem na parte feminina, essa grande nadadora, Ana Marcela, que é campeã mundial de maratona aquática e tal. Nós tivemos aí a Poliana, que foi medalha nos Jogos Olímpicos do Rio, foi a primeira nadadora a ganhar uma medalha olímpica, não? Mas acontece o seguinte, que a renovação desses atletas, principalmente os atletas de altas performances, atletas de piscina, para a parte feminina ela não está sendo tão expressiva quanto a parte masculina. Os nadadores da parte masculina, principalmente os nadadores de piscina, eles evoluíram muito nesses últimos 10 anos.
hoje eles são, vamos falar assim, de nível de natação competitiva em campeonato mundial. Tá? E na maratona? E na maratona e ultramaratonas? Eu já recebi aqui, já bati um papo com o Samir Barel, que já teve bastante destaque, né? Teve resultados expressivos. Como é que a gente está hoje? Na ultramaratona tem ainda a Ana Marcela na parte feminina, né? Que ela é recordista mundial da maratona de Caprinápolis, né? Ela já ganhou aí mais de 20 provas no campeonato mundial, né? Para maratona aquática tem o Alan do Carmo, que está entre os 10 melhores nadadores do mundo, né? E está vindo uma geração de outros nadadores para maratona aquática, né? Então, na tua avaliação, o Brasil no masculino está caminhando, no feminino que está meio parado. O Brasil no masculino ele tá se posicionando bem, né? Tá com alguns clubes aí estão com uns trabalhos muito bons, né? Tá havendo uma renovação na natação masculina. Então a gente espera aí para um futuro breve aí a natação masculina realmente ficar no estágio competitivo para os campeonatos mundiais, para Jogos Olímpicos e tal, né? Bacana. Bom, Edmundo, quer dar um último recado aí para as pessoas que conheceram um pouco a tua história, para as pessoas que já te acompanham e puderam acompanhar um pouquinho mais aí através desse nosso bate-papo? Quer dar um recado aí para os ouvintes? Michel, é uma das coisas que eu deixo assim sempre em destaque ao unir o esporte com educação. Então eu sempre falo assim, a frase correta é educação pelo esporte, não? O recado que eu dou assim, deveria existir, não existe ainda, um incentivo muito grande, certo? Dentro das escolas, universidades, né? Para prática esportiva. Nós teríamos que seguir alguns exemplos aí do resto do mundo, aí da Austrália, Canadá, Japão, tal, que eles dão muita importância para o esporte universitário, para o esporte dentro da escola, né? Então, a educação pelo esporte é fundamental. E a gente não consegue caminhar nesse sentido, né? Não da maneira como a gente, pelo menos, acha que deveria, né? Às vezes é o contrário, né? Só para você ter ideia, eu estava conversando com a mãe de uma nadadora que ela está querendo se especializar em provas de maratona aquática e tal, não? Aí eu expliquei a importância da criança conciliar a vida prática dela, os estudos, o relacionamento social, tal, com o esporte. E a mãe virou para mim e falou, não, Edmundo, se for preciso, eu tiro a minha filha da escola só para ela fazer natação, né? Então, para você ter uma ideia da mentalidade do pessoal, a natação, o esporte, de uma forma geral, ela prepara a pessoa para a vida prática, porque o esporte ele passa na vida da pessoa, né? Então, quando você tem essa complementação de unir o esporte com a educação, né, você vai ter um desenvolvimento sólido. Você vai ter futuramente uma pessoa formada para a vida prática, uma pessoa que vai se subsair na vida, né? Claro. Bom, é isso aí. Concordo com você e muitos dos convidados que passaram por aqui também têm essa mesma opinião. Pena que isso ainda não caiu nos ouvidos, ou pelo menos a gente acha que não, dos governantes. Mas é isso, Edmundo. Pô, Michel, muito obrigado, viu? Obrigado você. Pelo bate-papo, né? E a gente fica torcendo do sucesso do seu empreendimento, né? Que eu acho ele fundamental, importantíssimo, você divulgar, né, o que existe de expressão no esporte pelo Brasil, né?
Legal, cara. Foi um prazer. Legal, foi ótimo retomar esse nosso bate-papo aí depois de tantos anos. E boa sorte aí. Eu quero um pão, hein, Edmundo? Pode mandar pra mim um pão italiano bem gostoso aí. Pode mandar ele congelado que com certeza, eu chego aqui e esquento ele. Legal. A hora que você tiver um tempo, vem pra cá. Você vende esses pães? Quem quiser comprar um pão aí com você, quem quiser te acompanhar, você tem rede social? Eu esqueci de te perguntar isso. Você tem Instagram? Como é que a pessoa fica sabendo os passos e os desafios do Edmundo? Olha, o Michel, normalmente eu coloco alguma coisa no Face, né? Qual que é o seu Facebook, para as pessoas anotarem? Edmundo Foschini. Tá bom. Eu vou achar o link aqui, vou colocar para que as pessoas entrem no post do episódio de hoje e consigam clicar lá. Nós estamos aí no Zap também, eu vou te passando alguma coisa. Legal. As que vão acontecendo por aqui, eu vou te passando. Bacana, eu quero sim, pode continuar passando. Legal. Foi um prazer enorme falar com você, Michel. Prazerzão, Edmundo, um abraço, cara, valeu. Grande abraço, tudo de bom, querido. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado por mais esta audiência nesse episódio bacanérrimo com o Edmundo, um cara que eu gosto bastante, admiro bastante. Já naquela época, quando eu conheci no Clube Pinheiros, eu era moleque, tinha 18, 19 anos. Eu ficava impressionado com essas histórias. Algumas delas eu me lembrava, muitas eu não me lembrava, mas o fato dele nadar as distâncias que ele nadou e que ele continua nadando me deixam de queixo caído até hoje. Então, mais um convidado especial, mais uma história bacana e inspiradora para vocês. E vão lá, o Edmundo não tem Instagram, ele tem Facebook. Vão lá dar um alô, dizem que vocês ouviram a conversa dele aqui comigo no Endorfina. E dá um alô que ele com certeza vai ficar contente. Se você estiver lá pelo Nordeste e quiser conhecer o pão dele, também dá esse alô para ele. E ele vai dar um jeito de mandar um pedaço de pão, um pão especial, produzido por ele lá no forno da casa dele. Obrigado, pessoal, obrigado pela audiência e até a semana que vem com mais um episódio bacanérrimo do Endorfina Podcast. Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas.
Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.